Fala pessoal, Prof. Renan aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um simulado para o Detran com 32 questões que eu selecionei e vou resolver durante esse vídeo passando dicas e também fazendo uma revisão dos pontos importantes da matéria. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço aí que vocês deixem um like, né, para que eu possa entender e também convido a quem não for inscrito ainda no canal a se inscrever. Primeira questão tá aí na tela para vocês. E lembrando que quando eu colocar a questão assim, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão e aí sim coloquem a minha correção, porque isso vai ajudar na fixação do conteúdo. Bom, vamos lá. Deixar de dar preferência de passagem à criança de 8 anos em uma faixa sinalizada para a travessia caracteriza a infração. É uma infração? É, né? Se eu tenho que dar preferência, eu tenho que dar. Caso contrário, eu estou cometendo uma infração. Mas qual é a natureza dessa infração? O que vocês marcariam aqui? Natureza leve, média, grave ou gravíssima? Bom, acertou quem marcou a letra D aqui. É uma infração de natureza gravíssima. E uma dica que eu quero passar aqui para vocês e que vai ajudar muito na vida de vocês, enquanto vocês estiverem aí buscando passar na prova do Detran, é o seguinte: quando vocês lerem uma infração e essa infração envolver uma criança, muito provavelmente a natureza dessa infração vai ser gravíssima. Então, na dúvida, se vocês não lembrarem, apareceu criança, infração de natureza gravíssima. Isso ajuda bastante. E Renan, e esse 8 anos de idade aqui, o que muda? E se fosse uma criança de 5 ou de 9 anos, teria alguma diferença? Não. O CTB ele fala criança, mas ele não especifica a idade nesse contexto aqui dessa infração. Então, 8 anos está ali só para confundir mesmo. Próxima. Documento exigido para que o candidato possa realizar aulas práticas de direção veicular no processo de habilitação. Então, quando vocês estiverem lá fazendo as aulas práticas, fazendo a condução do veículo, existe um documento que tem que ser portado, né? Que vocês lá, junto com o professor de vocês, esse documento ele tem que estar lá. Qual é o documento? Bom, a letra A fala autorização para condução de ciclomotores. Não é esse o documento, né? Isso daqui é uma habilitação que eu consigo depois. PPD também não é o documento. A PPD eu vou conseguir depois que eu passar no exame ali da minha prova prática. E ela tem validade de 12 meses. A CNH, ela vem depois da PPD, depois dos 12 meses. É a carteira propriamente dita. Também não é o que a gente está buscando. Agora, olha só como saber a sigla resolve a nossa situação. Licença de aprendizagem de direção veicular. Esse é o documento que tem que ser portado, afinal de contas, né? Eu estou fazendo as aulas. Então, licença de aprendizagem. Resposta na letra D. A velocidade mínima permitida em vias de trânsito rápido, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de quanto? Lembrando que o CTB, ele estabelece qual que é a velocidade máxima para cada via onde eu não tenho ali uma placa de regulamentação estabelecendo a velocidade máxima. E aí a gente tem as vias urbanas e as vias rurais. As vias de trânsito rápido, elas estão dentro aqui das vias urbanas. Vamos fazer uma revisão desse ponto aqui para a gente não esquecer mais. Então eu tenho vias urbanas. E quais são elas? Gostaria que vocês tivessem aí na ponta da língua, tá? Eu tenho as vias locais, eu tenho as coletoras, as arteriais e as de trânsito rápido, que é o objeto aqui da nossa questão, né? E aí, para cada via dessa daqui, quando eu não tenho sinalização regulamentadora, eu tenho uma velocidade máxima. Para as vias locais, qual é essa velocidade máxima? 30. 30 o quê? Quilômetros por hora. Para as coletoras, qual que é a velocidade máxima? 40. Para as arteriais, 60. Para as de trânsito rápido, 80. Então, 30, 40, 60, 80. Mas notem que eu não posso, aqui nem tem nas alternativas 80, né? Porque ele pediu a velocidade mínima, mas se daqui a pouco a prova de vocês fosse maldosa, ela traria aqui na letra a opção 80 km por hora. Aí o candidato que tivesse com um pouco mais de pressa, ele lembraria disso daqui, 80 km por hora, e marcaria a letra A. Mas estaria incorreto, né? Porque ele pediu qual que é a velocidade mínima e não a velocidade máxima. Para saber a velocidade mínima, eu tenho que saber a velocidade máxima e lembrar que a velocidade mínima é sempre 50%
da velocidade máxima, 50% é a metade. Então, 50% de 80 km por hora, aí sim, 40 km por hora. A velocidade mínima em vias de trânsito rápido, quando não existir sinalização regulamentadora, é de 40 km por hora. E a velocidade máxima é de 80 km por hora. Conduzir motocicleta transportando passageiro que não esteja utilizando capacete de segurança configura qual tipo de infração? Leve, média, grave ou gravíssima? Aqui a gente está diante de uma infração que ela é gravíssima também. Mas Renan, eu vou tirar a carteira para conduzir carro, eu tenho que saber também tudo relacionado ao motociclista, às motos. Eu tenho que saber, né? Porque da mesma forma que eu estou tirando a carteira ali para conduzir um carro, eu também tenho pessoas que estão tirando a carteira para conduzir motos. Então esse tipo de questão pode aparecer sim. Lembrando que passageiro, então, não utilizando capacete de segurança, infração gravíssima. E caso seja o condutor, né, o piloto ali da moto, aí nesse caso também é infração gravíssima, se ele não estiver usando capacete. Em qual das situações abaixo o condutor com a PPD poderá ter o documento cassado? Lembrando que a gente já viu aqui a PPD, né? Ela é aquele documento que eu vou obter depois de ser aprovado ali, de passar pelo processo de habilitação, e ela tem um tempo de 12 meses. E durante esse tempo aqui, eu não posso cometer nenhuma infração grave ou gravíssima e nem ser reincidente em infrações médias. Caso contrário, eu perco a minha PPD. Então, vamos olhar aqui as alternativas. Ao ser flagrado, trafegando em rodovia de pista simples acima da velocidade mínima permitida. Eu perco a carteira se eu fizer isso? Cuidado, né? Essa letra A aqui, ela é uma pegadinha. Por quê? Se eu estiver acima da velocidade mínima, isso não é infração. Eu tenho que estar acima da velocidade mínima, né? Eu não posso exceder a velocidade máxima, que aí a depender de quanto eu estiver, aí eu posso ter inclusive até uma infração grave ou gravíssima. Agora, acima da velocidade mínima, eu tenho que estar, porque se eu estiver abaixo, aí também é infração. Então a letra A aqui, eu não posso afirmar que ele vai perder a PPD porque ele está acima da velocidade mínima, porque ele tem que estar, né? Ele não pode exceder a velocidade máxima. Ao cometer uma infração de natureza média. Cuidado aqui também com a letra B, né? Essa questão aqui, pelo jeito, ela tá cheia de pegadinhas. Por quê? Eu tenho que ser reincidente em infrações médias para perder a carteira. Se eu cometer uma infração média só, isso não leva direto à cassação da PPD. Ao estacionar o veículo em desacordo com as posições regulamentadas pelo CONTRAN. Essa daqui está errada também, né? Porque no contexto é uma infração média. Eu precisaria de outra média também para perder a PPD. E a letra D, ao cometer uma infração de natureza grave. Aí sim, se eu cometi uma infração de natureza grave ou gravíssima, eu perco direto a PPD, né? Não tem que ser reincidente, é uma só e já basta. Então, gabarito de novo aqui na letra D. Qual das placas abaixo é identificada como estreitamento de pista à direita? Essa placa também aqui confunde muito, né? Seja estreitamento de pista, alargamento, direita ou esquerda, o pessoal confunde bastante. Então, vamos olhar aqui as alternativas para ver o que está acontecendo. Na letra A, vejam que eu tenho uma pista que ela começa mais ampla e ela estreita. Só que o estreitamento vem do lado esquerdo. Então aqui eu tenho estreitamento de pista à esquerda. Não é o que a gente quer. Na segunda aqui, eu começo com a pista mais estreita e ela alarga à esquerda. Então, alargamento de pista à esquerda também não é o que eu quero. A direita, ela começa ampla e ela estreita à direita. Estreitamento de pista à direita. Tá aí o gabarito. E a letra D aqui, né, eu tenho ponte estreita. Ponte ou viaduto estreito, então tá fora de contexto. Os veículos utilizados pelos Centros de Formação de Condutores, os CFCs, nas aulas práticas de direção, e a gente já sabe que eu tenho que portar ali um documento, né, que é a LADV ou LADV, devem possuir placas com a seguinte identificação. Então essas placas dos veículos de CFCs, como é que tem que ser? Elas têm que ser vermelha com caracteres brancos? Não, né? Esse tipo de placa vai ser utilizada para transporte público ou então veículo de aluguel. Lembrem disso, tá? Verde com caracteres pretos? Aí não, né? Quem vai usar isso daqui são os fabricantes, as montadoras, quando estiverem circulando com veículo de teste. Então também não é o caso. Fundo branco com caracteres vermelhos. Aí sim, tá? Então o fundo é branco, os caracteres são vermelhos, isso indica que esse tipo de veículo é um veículo de um centro de formação de condutores, gabarito na C. Cinza com caracteres pretos
Não, né? Essa placa é usada para os veículos particulares. O meu veículo, então, o de vocês, quando vocês tiverem, se vocês não têm agora, ele também vai ter esse tipo de placa. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal caracteriza qual tipo de infração, tá? Então, aquela situação onde a gente quer fazer uma conversão, mas não consegue visualizar direito porque tem um carro que estacionou na esquina. É muito difícil, né? Isso é uma infração. Agora, qual é a natureza dessa infração? Ela é uma infração de natureza média, e a gente tem o gabarito, então, aqui na letra B. A categoria de habilitação C permite ao condutor dirigir o quê? Lembrando que a gente tem categoria A, B, C, D e E, né? A B é para quem quer dirigir veículos que têm um peso bruto de até 3.500 quilos e que a gente não tem ali mais de 8 lugares. A categoria C, ela vai permitir exceder a esse peso, né? Embora a quantidade de lugares seja a mesma do que a B. Veículos motorizados de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 quilos, além de veículos da categoria B. Quem tem a categoria C pode dirigir a categoria B, né? Podendo ainda tracionar reboque ou semi-reboque com PBT até 6.000 quilos, porque acima de 6.000 quilos aí tem que ser a categoria E. Então a resposta já está aqui na letra A, né? Veículos motorizados passageiros com lotação superior a 8 lugares. Aí eu preciso da categoria D. Combinações veiculares de carga em que o reboque ou semi-reboque possua PBT superior a 6.000 quilos. Categoria E. Motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos, sem limite de cilindrada ou potência. Motocicletas, motos, aí é a categoria A, né? Quadriciclo é a categoria B. Ao trafegar por uma rodovia com grande quantidade de curvas e com sinalização deficiente, o condutor enfrenta uma condição adversa relacionada a... Lembrando que condições adversas são aquelas que podem levar a uma situação de risco, né? E quando eu tenho uma rodovia que tem muitas curvas e também a sinalização está deficiente, ou seja, ela não está trazendo aquelas placas que vão me alertar a como que é determinada curva, por exemplo, se ela é acentuada, se ela é em S, algo nesse sentido, eu tenho aqui condições adversas relacionadas à via, né? Porque a via não está me trazendo os elementos de segurança. Ainda que eu não esteja cansado, não esteja com sono, que o meu carro esteja funcionando tudo certo, eu tenho aqui uma condição adversa relacionada à via. Qual das placas abaixo é identificada como curva em S à esquerda? Lembrando que esse tipo de placa aqui é uma placa de advertência, porque ela está avisando ao condutor que logo à frente ele vai se deparar uma curva em S, à esquerda, né? Bom, a placa A, ela não é uma placa de advertência. Quando a placa ela é vermelha com branca assim, ela é uma placa de regulamentação. E ela não avisa o condutor para ele tomar cuidado. Ela manda ele fazer alguma coisa, ela impõe algo. E essa está impondo que ele deve virar à esquerda. Não está avisando que é uma curva em S à esquerda. Está dizendo, condutor, vire à esquerda. Então, não é a nossa placa. Agora aqui sim, né? Eu tenho 3 placas de advertência. Essa placa aqui, da letra B, ela é pista sinuosa, tá? E ela é pista sinuosa à esquerda, porque a primeira curva aqui, ela acontece à esquerda. Quando eu tenho essas 3 curvas, isso caracteriza uma pista sinuosa. A placa C, ela é uma curva em S acentuada, porque ela é mais fechada. E a curva D é a curva em S à esquerda, né? Todas aqui, para não facilitar a nossa vida, todas estavam à esquerda, mas o gabarito está na letra D. A diferença entre a acentuada em S e a S é que vejam que essa daqui ela é mais fechada, por isso que é acentuada. A adoção de manutenções regulares do veículo, com o objetivo de garantir seu bom funcionamento e segurança, representa uma conduta de natureza negligente, ilícita, corretiva ou preventiva. Bom, se eu estou fazendo as manutenções regulares, é porque eu estou cuidando do meu carro de antemão, né? Eu estou tendo ali uma conduta de natureza preventiva. Eu estou fazendo agora para não ter problemas no futuro. Quando eu tenho uma conduta corretiva, é porque eu já tive problema. Então, meu carro já está com algum problema e aí eu vou fazer ali o reparo para conseguir consertar esse problema. Então, a corretiva acontece depois do problema e a preventiva ela é feita antes para evitar problemas futuros. E não é negligente nem lícita, né? Eu vou fazer essa conduta aqui para evitar justamente problemas futuros. Em segurança viária, a distância de reação corresponde. Vamos lá. A distância percorrida após o acionamento dos freios
essa é a distância de frenagem, né? É o tempo, é a distância que o carro ele vai percorrer depois que eu pisei no freio. Porque quando eu piso no freio, ele não para totalmente na hora, né? Ele ainda anda um pouquinho. Essa é a distância de frenagem. A distância em que o veículo percorre entre a percepção do perigo e o momento em que o condutor aciona os freios. Então eu estou conduzindo meu carro, eu vejo que do nada apareceu ali um animal na pista, né? Um animal selvagem, um animal domesticado, não importa, apareceu um animal. Aí eu tenho que frear meu carro. Esse tempo entre eu enxergar e realmente pisar no freio é o que a gente chama de tempo de reação. E depois que eu pisei no freio até o carro parar totalmente, eu tenho a distância de frenagem. A distância em que o condutor deve manter do veículo à frente, né? Essa é a distância de segmento. A distância total percorrida até a parada completa do veículo, né? Então essa é a distância de parada, a gente poderia colocar, né? Então, gabarito aqui na B. Considerando as boas práticas de condução veicular, a forma mais indicada de segurar o volante para garantir maior estabilidade e controle é. Então, vocês lá na autoescola, né? Como é que vocês vão aprender a segurar o volante? Com uma das mãos? Não, né? Se a gente olhar no CTB, é inclusive infração. Então, não. Com as duas mãos, posicionadas como os ponteiros de um relógio às 9h15. Tá correto, né? Mas não, o que que é esses ponteiros de um relógio às 9h15? É porque a gente vai segurar o volante dessa forma, né? E se a gente fosse colocar um relógio aqui em volta, as minhas mãos estariam ali no ponteiro das 9 horas e dos 15 minutos. Ficaria dessa forma aqui. Então tá correto, a letra B é assim que eu seguro, né? E eu seguro com firmeza e levemente aqui meus braços flexionados. Levemente? Não, né? Se eu segurar levemente e ter uma curva mais acentuada, daqui a pouco eu posso perder o controle do carro. Com os braços totalmente estendidos? Não, né? Eu não fico nessa posição aqui com os braços totalmente estendidos. Eles ficam levemente flexionados, senão eu fico muito tenso ali no volante. E isso pode ser ruim também, né? Porque pode cansar, desgastar e tudo mais. A placa A42A alerta para... Cuidado com essa placa, né? Ela confunde bastante também. Vejam que eu tenho aqui sentidos opostos, né? Desse lado vai, desse lado vem. Então eu tenho aqui o que eu chamo de uma pista dupla. A dificuldade é identificar se é início de pista dupla ou final de pista dupla. E qual que é a dica que eu deixo? Sempre a gente olha a placa de baixo para cima. Então a primeira informação que eu tenho nessa placa olhando de baixo para cima é justamente essas flechas indicando os sentidos contrários. Então, se eu tenho primeiro as flechas, isso é início. Início do quê? Início de pista dupla, que depois eu tenho aqui, né, o canteiro, o obstáculo que vai fazer essa separação. Se fosse o contrário, né, se eu tivesse a placa primeiro aqui com o canteiro e aí depois com as setas ao contrário, né, então começando com o canteiro e depois aqui as flechas, aí seria fim de pista dupla, né? Mas quando é dessa forma aqui, com as flechas no início, início de pista dupla. Conforme a legislação vigente, os prazos para a renovação do exame de aptidão física e mental para os condutores estão definidos da seguinte forma: a cada 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. Tá correto, né? Se eu não atingir ainda 50 anos de idade, eu vou ter que refazer esses exames a cada 10 anos. De 50 a 69, a cada 5, tá correto também, né? Então, se eu não atingir 70 anos, mas passei dos 50, a cada 5. A cada 3 anos, para condutores com 70 anos ou mais, se eu atingir 70 ou tenho mais do que isso, vai ser a cada 3 anos. Então, todas as alternativas estão corretas e a gente pode marcar aqui a letra D. E passando mais uma dica aqui para vocês, né, que geralmente quando a gente tem a opção ali de todas as alternativas corretas, é porque geralmente essa é a alternativa correta, né? Não são exatamente todas as vezes que isso vai acontecer, mas na maioria das vezes sim. Então se ficou com dúvida, né, não lembrou ali de alguma alternativa, se for chutar, é melhor a gente chutar com consciência. E próxima, o excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado por qual equipamento aqui do carro, né? A gente vai ver o excesso de fumaça pelo escapamento. É lá que a gente consegue ver. E aí a gente vai ver que está tendo algum tipo de problema, né? Porque está saindo muito fumaça. Qual das placas abaixo é identificada como passagem obrigatória? Vamos lá. Essa primeira placa aqui, ela diz pedestre, ande à esquerda. Então não é. Essa segunda aqui, ela é o que a gente quer, né? Ela diz passagem obrigatória. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma via aqui, né? E aqui eu tenho alguma espécie de algum obstáculo, algo assim, que agora eu vou ter que seguir para cá, por exemplo. Aí vai ter uma placa aqui que ela vai indicar passagem obrigatória. Eu tenho que vir por aqui. Está aqui na letra B. A letra C é siga em frente e a letra D é dê a preferência. Todas são placas de
regulamentação. Para identificar um superaquecimento do motor, o condutor deve estar atento a um instrumento do painel de veículo denominado. Então, aonde que a gente vai ter essa informação de superaquecimento do motor, né, do líquido de arrefecimento? A gente vai ver isso no termômetro, é ali que a gente tem essa informação, né? Então, se estiver acontecendo um superaquecimento do motor por conta desse líquido aí de arrefecimento, a gente vê no termômetro. Em uma estrada sem sinalização regulamentadora de velocidade, qual é o limite máximo de velocidade permitido por lei para caminhões? Tá? Então a gente está falando aqui de uma estrada. E bom, a gente já viu as vias urbanas, agora está na hora da gente ver as vias rurais, né? Quais são as vias rurais? Eu tenho as rodovias e eu tenho as estradas. Dentro das rodovias eu tenho as de pista simples e as de pista dupla. Eu vou puxar isso daqui para cá, para a gente ter mais espaço, tá? Bom, aí eu tenho as velocidades máximas, quando eu não tenho uma placa de sinalização regulamentadora. Para pistas simples, em rodovias, a velocidade máxima para veículos como carros, caminhonetes e caminhonetas, a velocidade aqui, e motos também, né, é de 100 km por hora. Agora, em pista dupla é 110. Para os demais veículos, caminhões, vão se enquadrar aqui, a velocidade máxima é 90 aqui e 90 aqui. E em estradas é 60 km por hora. Para ambos os tipos de veículos, tá? Então, quando ele falou caminhões e ele está falando em estradas, a velocidade máxima aqui é de 60 km por hora. E Renan, e se fosse a velocidade mínima? O que eu sei em relação à velocidade mínima que eu já vi nesse vídeo? Ela é metade da máxima. Então, se a velocidade máxima é 60, a velocidade mínima ela é de 30 km por hora. Segundo o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, via rural não pavimentada, ou seja, não asfaltada, não tem concreto, é a definição utilizada para designar o quê? Ela designa uma estrada, né? Então, a gente pode marcar aqui a letra D, né? Seguindo a linha do que a gente acabou de ver agora. A placa A33A, uma placa de advertência, né? A gente consegue identificar aqui pela cor amarela. Ela alerta para o quê? Bom, quando a gente tiver essa figura aqui, aonde eu tenho um pedestre adulto e uma criança, isso indica a área escolar. Por isso que a gente pode marcar aqui a letra C. Lembrando que quando eu tiver essa mesma placa, só que além do pedestre adulto e da criança, eu tiver faixas assim, aí isso indica passagem sinalizada de escolares. É outra placa, tá? Mas sem as faixas aqui, isso indica a área escolar. A mensagem "use o cinto de segurança" corresponde a uma inscrição presente em qual tipo de placa de sinalização? A gente não vai encontrar esse tipo de inscrição, esse tipo de mensagem, numa placa de advertência, né? As placas de advertência, elas são dessa forma aqui. A gente tem a figura ali, a placa é amarela e ela alerta para alguma situação de risco. Agora, na placa educativa, aí sim, né? Esse tipo de placa realmente pode trazer esse tipo de mensagem, para que o condutor se conscientize e utilize o cinto de segurança. A placa de regulamentação a gente viu, é aquela vermelha com branca, ela vai ou trazer restrições ou vai impor obrigações. E a placa de serviços auxiliares, ela é azul com branco, né? E aí vai trazer ali indicação de serviço. Então também não vai ser com essa finalidade educativa que a gente tem aqui na letra B. Ó, mais uma placa de advertência, essa daqui. O que ela significa? Uma bifurcação em cruz? Cuidado, né? Letra A geralmente é pegadinha. Não é isso, né? Ela indica aqui um cruzamento de vias. Gabarito na letra C. Basicamente, eu tenho uma via que está indo para cá, né, na vertical, e uma outra na horizontal. E nesse ponto aqui eu vou ter esse cruzamento de vias. Então eu, como condutor, que estou chegando perto desse cruzamento de vias, eu tenho que redobrar minha atenção porque eu vou ter uma circulação maior ali de carros. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser D, ou seja, a distância que eu vou ter que manter o meu carro do carro que está na minha frente, né? Eu não posso andar colado nele, porque se ele frear, eu não vou ter tempo de reação para conseguir frear sem colidir com ele. E em dias de chuva, com a pista escorregadia, eu tenho que aumentar esse tempo em relação ao que eu manteria em situações normais, porque eu tenho uma condição adversa aqui de clima. Bom, qual que é o tempo que eu tenho que manter, então, em dias de chuva?
eu conto aqui 4 segundos, ou seja, o carro da minha frente vai ficar a uma distância de 4 segundos. Se não for um dia de chuva, um dia normal, essa distância ela cai para 2 segundos, tá? Essa seria a distância segura. É claro que se eu manter mais do que isso, melhor, né? Eu vou estar ali com uma segurança adicional. Só tem que ter cuidado também para não circular abaixo da velocidade mínima. Qual das placas abaixo é identificada como área de campismo? Aqui a gente tem, né, uma placa que ela é de indicação. E como eu falei, né, essas placas elas são azuis com branco. Então, a gente poderia eliminar aqui a letra C, né? A letra A, ela indica aqui transporte sobre a água. A letra B aqui é hotel. A letra C é a placa de advertência evento lateral. E a placa D, que tem essa cabaninha aqui, ela indica a área de campismo. Mensagens que podem ser incorporadas a placas de regulamentação ou advertência com o objetivo de fornecer mais detalhes sobre a sinalização são chamadas de... Como assim, Renan? Vamos supor, né, que eu tenho aqui aquela placa de advertência que indica lombada. Mas eu tenho um painel que dentro desse painel está a placa que indica lombada, né? E ele coloca aqui lombada a 100 metros, por exemplo. É essa mensagem aqui que eu estou me referindo. Eu tenho a placa de advertência, né? Mas além disso, aqui ele falou a regulamentação de advertência, né? Eu posso ter nas duas, eu estou usando a de advertência aqui como exemplo. Então eu tenho essa placa de advertência, que é a lombada, né? Eu tenho que estar ciente que em 100 metros eu vou ter a lombada, mas ele está me trazendo essa informação adicional, né? De que vai ser em 100 metros. Se fosse uma placa de regulamentação, poderia ter uma placa que vire à esquerda a 100 metros. Então essas são informações complementares, tá aqui na letra C. A condição geral em que o condutor se encontra interfere na sua forma de dirigir. Assinale a alternativa que descreve estados e que devem ser evitados, ou seja, eu tenho que não fazer isso, né? Se tem que ser evitado, eu não posso fazer, para que o condutor dirija com segurança. Bem alimentado e sem sono. Isso eu não devo evitar. É recomendado, né, que eu faça a direção dessa forma. Bem alimentado, sem fome, né? Sem ficar pensando ali no que eu vou almoçar, porque isso pode me tirar a concentração. E sem sono, né? Porque se eu estiver com sono, isso daqui pode fazer daqui a pouco eu dormir dirigindo, o que a gente não quer também. Cansado e estar sob o efeito de bebida alcoólica. Isso eu devo evitar, né? Então, por isso que eu marco aqui a letra B. Tranquilo e bem disposto, fisicamente bem e atento, são também comportamentos aqui que devem ser seguidos e não evitados. O condutor deve redobrar sua atenção diante da placa de advertência A36, pois ela indica. Então, uma placa aqui é onde eu tenho esse cervo aqui, ó, saltando. Isso daqui indica animais selvagens. Lembrem que quando eu tenho o cervo pulando é animal selvagem. Quando eu tenho o boi lá na placa, que ele não está saltando, aí é animal domesticado. Ou melhor, né? Na placa vai ter só animal, não vai ter animal selvagem. Então, possibilidade da presença de animais selvagens. A placa A44 ela alerta para. Essa a gente viu agora há pouquinho, né? Ela indica aqui vento lateral, porque a gente vê esse vento aqui fazendo o topo ali da árvore, as folhas, elas balançarem. São classificados como condições adversas do condutor. Então, situações de risco, mas que estão relacionadas ao condutor. Agora há pouco a gente viu condições adversas relacionadas à via, né? Agora ao condutor. Chuva, neblina, vento e granizo são relacionados ao clima. Então, não é o que a gente busca. Buracos na pista, trechos escorregadios e curvas. Aí são relacionados à via. Falhas no sistema de iluminação em desníveis da pista. Também relacionados à via. Sono, cansaço, dirigir alcoolizado, isso tem relação ao condutor, né? Porque é ele que está com sono, é ele que está cansado ou é ele que dirigiu de forma alcoolizada. Então, né, são inclusive comportamentos que devem ser evitados, como a gente viu agora há pouco. Essas são condições adversas do condutor. E última questão, placa de regulamentação aqui, e ela traz esse traço vermelho, ou seja, ela está restringindo algo, ela está proibindo. E o que que ela proíbe, né? Ela proíbe retornar. Cuidado, né, com a letra A. Geralmente a gente tem pegadinhas na letra A. Não é o caso, porque ela proíbe retornar, mas ela indica aqui qual lado que eu não posso retornar. E como ela está à direita aqui, isso significa que é proibido retornar à direita e não proibido fazer a conversão à direita, tá? Então, gabarito na letra C. E assim a gente termina mais um simulado. Quero saber quantas vocês acertaram.
Coloquem aí nos comentários. Se vocês gostaram, né, não esqueçam aí de deixar o like e fiquem atentos ao canal porque sempre tem conteúdo aí para ajudar vocês. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.